Olá, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui com mais um Pod God com Kika Malki. Vamos agradecer aí Júnior Lobo, Rômulo Nascimento, e hoje nós estamos com um cara guerreiro, Elias Amador. O nome já tem amor dentro do nome, olha só, essa criatura que eu conheci já há alguns anos, é um doce de rapaz, né? Elias, valeu, obrigada. Amém. Elias não mora no Rio, gente. Consegui capturar ele aqui, né? A gente ficou conversando. Passagem. Quando você estiver no Rio, avisa que você tem que ir lá no Pod God para conversar com a gente. Amém. Elias, então conta um pouquinho para as pessoas que não sabem, quem que é Elias hoje? Hoje Elias é servo de Cristo, chamado para levar as boas novas de Cristo Jesus e chamado por misericórdia de Deus, né, para isso que todo cristão recebe como ordenança de Jesus Cristo, indo em todo mundo e pregando o evangelho aonde ele mandar, a todo aquele que quiser ouvir desse Cristo e desse amor. É o que você se entregou, né? A gente vê que foi uma entrega tua. Você está já no 2º ano de teologia, né? Estou indo para o 3º agora. Terminei, acabei de concluir o 2º ano. E aí você vai agora fazer uma viagem. Isso aí. Conta então pra gente um pouquinho da tua infância, que não foi uma infância fácil, pra gente conseguir entender essa tua transformação. Porque muita gente vai pro outro lado, né? O lado, vamos dizer, o lado dark da vida. Sim. E você foi pro lado luz. Sim. Conta aí pra gente um pouquinho. Bem, a minha história foi escrita por Deus, né? O Salmo 139 diz que Deus escreve cada um dos nossos dias. Então, a minha história, como a de todos aqui, né? Já agradecendo a todos que estão participando. Obrigado, Kika, por estar aqui. Todos os ouvintes, quem vai ouvir. A minha história é aquilo que Deus escreveu. Na minha infância, a minha mãe, ela não tinha cuidados, né, com os filhos, porque ela apresentava um problema psiquiátrico, né, hoje chamado de esquizofrenia. Há 30 anos atrás, 35, 40 anos atrás, não tinha tanto estudo e tanta informação. Então foi uma infância difícil nas ruas. Eu andava a partir dos 6 anos pelas ruas de São Gonçalo. 7 comecei a ir para Niterói, nascido e criado em São Gonçalo, comecei a ir para Niterói. E depois comecei a atravessar a ponte para o Rio de Janeiro, né? Naquela infância ali por volta de 9 anos. Antes de ocorrer a chacina da Candelária, que ficou tão famosa no mundo inteiro, eu dormi uma única noite naquele local, uma única noite, que eu dormia mais em Niterói, dormia mais em São Gonçalo, quando eu estava caminhando, perambulando pela rua quando criança. E aos 13 anos eu fui para uma instituição, né? Depois que minha vida deu uma guinada por causa de uma denúncia de um vizinho lá, porque minha mãe não tinha cuidado, eu não tinha pai. Minha mãe, hoje com muito, né, posso falar isso com muita tranquilidade, minha mãe na época, ela se prostituía, mas eu nasci assim, não tenho um pai, e com esse problema dela, eu fiquei largado pela rua, até entrar numa instituição chamada OSFA, Obras Sociais, Fé e Alegria. É uma instituição que foi sustentada e ainda é sustentada por holandeses. E nessa instituição eu cheguei com 13 anos, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, tendo várias terapias ocupacionais para ser reintegrado à sociedade. E lá eu aprendi música, aprendi elétrica, aprendi hidráulica e conheci o Senhor Jesus aos 14 anos. Uau, que maravilha! Isso, foi meu primeiro contato. E antes de você chegar lá, você chegou a cometer algum ato infracional? Não acompanhou alguém? Ou olha, você já era do bem, já sabia que era coisa errada e não fazia nada? Eu tinha medo, na verdade, né? Quando a gente está na rua, a gente vive meio que uma sobrevivência, né? Você sobrevive. Mas eu com 9, 10 anos, ali com 8, 9, com 10... 11 eu já estava trabalhando num local, num bar, numa vizinhança, que depois da chacina, alguns vizinhos sabiam que eu andava pela rua, perambulava. E um vizinho lá me pegou para trabalhar com ele. Eu fiquei trabalhando com ele dos 9 aos 13, ainda sendo criança, eu já era, né, era gordinho, e já tinha tendência já a ser gordinho, e aí eu era um pouco... Hoje eu sou pequeno quando adulto, mas quando criança era desenvolvido, eu já era desenvolvido. Então...
Eu até estava tentando aprender com os meninos na rua a furtar relógio, cordão, só que hoje eu entendo que era Deus, eu não conseguia praticar o ato, né? Eu tinha medo, na verdade eu apanhava de polícia dava coronhada na cabeça quando pegava a gente, ou pegava o grupo e tomava cordão, naquela época já, e tomava o relógio que era furtado das pessoas. Eu nunca consegui praticar o ato, mas estava aprendendo, Se continuasse ali... Talvez talvez tenha sido até positivo essa denúncia que fizeram. Você já pensou? Já parou para pensar? Já, hoje eu vejo a mão de Deus nisso tudo, com certeza. Porque, como o Salmo diz, né, se ele escreve cada um dos nossos dias, então ele estava conduzindo tudo aquilo para que hoje eu entendesse o propósito dele sobre minha vida, sobre tudo, né? O propósito dele de ontem até hoje, do que ele está escrevendo hoje e agora, para o que ele vai escrever, já escreveu no futuro, né? Porque Deus é soberano, é eterno, então ele já escreveu, a gente tem o Gênesis até hoje, mas já tem um Apocalipse, a gente já sabe qual é o fim. O crente já sabe qual é o fim do crente, qual é o fim da igreja, qual é o fim de Cristo que nós estamos esperando, o Cristo que nós estamos esperando. Então, e tua mãe ainda é viva? Minha mãe é viva. E ela ainda tem esse problema? Tem esse problema, hoje tratado. Eu, nesse decorrer da vida, teve um momento da minha vida que eu casei, né? Infelizmente, por culpa minha, eu... hoje não estou casado, mas eu levei a minha mãe para o casamento. Tenho uma irmã especial mais nova do que eu, que também foi para o casamento, né, que comigo morou 12 anos, 13 anos na verdade. Foi o tempo que ela morou comigo, e minha mãe também eu trouxe para dentro do casamento, e tomei conta da minha mãe, que está com, além da esquizofrenia que minha mãe tem, hoje ela tem artrose, artrite e artrose. Então ela se movimenta com muita dificuldade, o joelho dela é muito inchado. Mas ela está viva, está morando em Foz do Iguaçu hoje com uma irmã minha, a mais nova de todas, que decidiu assumir a guarda dela e da minha irmãzinha especial, né, que é a Rebeca. E dos irmãos, né, na época, só você que foi para essa instituição? Não, elas também foram. Eu sou o mais velho, hoje sou o mais velho vivo. A gente teria um mais velho que teria 50 anos. Então, mas ele faleceu aos 18, eu tinha 10. Então eu fiquei como mais velho, então sou eu, tenho 40 anos. A Rebeca, que é especial, ela tem 37 anos, só que a mente dela é de criança, né? Por causa do retardo que ela apresenta. E a Ana Maria tem 33 anos, exatamente. E nesse momento que tiraram vocês da posse da tua mãe... Isso, da guarda. Da guarda dela. Como é que ela ficou? Levaram ela para algum lugar, para alguma instituição? Como é que ficou ela sem vocês três? Você lembra disso? No momento que minha mãe perdeu a guarda, a perda da guarda dos filhos da minha mãe, foi numa audiência bem tensa. A minha mãe apresentando já os problemas, ela estava com esquizofrenia não tratada, e a esquizofrenia não tratada traz nela aquelas alucinações, né? Então ela via o filho morto dentro da audiência, ela xingou a juíza, e a juíza imediatamente percebeu. E a juíza a encaminhou no dia da audiência, eu aos 13 anos, digamos ali, janeiro de 98. Foi essa data aproximada aí. Eu lembro que o mês foi janeiro. Eu só não sei a data, o dia certo. Mas sabe o ano? É um ano. Janeiro de 98, eu com 13 anos, tinha acabado de fazer 13, dezembro de 97. Minha mãe foi para uma audiência onde acho que eu e minhas irmãs estávamos presentes. A minha mãe xingou a juíza encaminhou ela para um hospital psiquiátrico, porque viu que se tratava de problemas mentais, e a gente foi encaminhado para uma instituição. Nessa audiência já estava presente a irmã da minha mãe, que ali pôde perceber que na verdade se tratava de uma doença. Então, assim, essas coisas que a vida traz, né? Minha mãe também não foi criada nem por pai nem por mãe. A criação da minha mãe foi na casa de parentes. A minha avó, né, que eu a conheci, não teve também condições de criar minha mãe. Então, assim, a família vem com essa dificuldade, né, que a gente passa humana, uma dificuldade de criar, de estabilizar a família, né? Tuas irmãs também não têm pai? Tem, elas têm um pai. Elas têm o pai. Minha mãe chegou a casar com o pai delas,
que não é meu pai, né? Porque meu Que pai veio depois de você, veio né? depois de mim. Veio depois de mim. Esse teu irmão mais velho tinha pai? Esse meu irmão mais velho tinha pai, que também não é o meu. Esse meu irmão mais velho, ele nasceu lá em Belém do Pará, né? E foi onde minha mãe, ele teria 50, ele era 10 anos mais velho, né? Teria 50 hoje, eu tenho 40, ele teria 50. E aí o pai pegou a guarda dele quando ele tinha 13 anos. Então ele com 13, eu estava com 3. E o pai dele pegou a guarda dele, e até então eu não o conhecia, só vi ele uma vez, mas não tinha contato, não tenho uma imagem a não ser por foto dele adulto. Você soube que ele faleceu com 18 anos? Com 18 anos, isso aí. Você lembra do quê? Por overdose. Uau. É o que dizem. Outros dizem que foi um parente que matou enforcado. A história da... Mal contada. A história dele é muito mal contada em relação à morte dele, é meio mal... Ele fazia uso de drogas, né, ilícitas, mas segundo as histórias é que, na verdade, no uso da droga, ele estava meio dopado e aí houve um assassinato, né? Um homicídio. E aí então, você e tuas duas irmãs foram para a mesma instituição? Para a mesma instituição. Que bom, né? Que aí vocês não... Acho que a pior coisa, você já tá perdendo uma mãe ali, já pensou assim, coloca um irmão num lugar, outro... Mas a gente tem um detalhe nisso. Aonde eu fiquei era só para menino. E aonde elas ficaram era só para menina e bebê, menino, mas até 6 anos. Completava 6 anos e ia para o meu pavimento, que era em outro local, em outro bairro. Então, o delas é no Mutuá, São Gonçalo, um bairro no Mutuá. E uns 15 quilômetros depois era o meu, que era em Vista Alegre, perto de Marambaia, depois de Alcântara, também. Então teve um afastamento. Teve um afastamento. É sofrimento, né, para uma criança. A gente viveu afastado os 5 anos da nossa... Eu da minha adolescência e elas da infância delas. Então. Mas aí você, dentro desse instituto, com 14 anos, você conheceu Jesus lá dentro? Lá dentro. Porque como é que eles faziam sermões? Na verdade, a rotina da OSFA, né, Obras Sociais, Fé e Alegria. Eles são cristãos, né? É uma instituição confessional cristã, e lá eles tinham uma rotina de que todo dia de manhã, antes do café, a gente tinha que ter versículos memorizados, então a gente memorizava versículos, a gente ia para a igreja, a gente... lá era pregado a palavra de Cristo Jesus, a gente lia a Bíblia como disciplina. Então a disciplina da instituição, Deus me trouxe aquilo para que eu conhecesse mais o Senhor, né? E foi na própria instituição que eu fui conhecendo mais a Bíblia. Então nos estudos que a gente fazia, ao eu aprender a ler aos 13 anos, quando cheguei, caí na leitura, gostei muito de ler para dentro da Bíblia, e lá na instituição a gente memorizar. Hoje eu tenho versículos que eu carrego memorizado, muitos versículos, porque todo dia no café da manhã, no almoço e na janta, a gente recitava versículos bíblicos. Eu comecei a ser músico da igreja que a instituição frequentava. Você já começou a ter o interesse pela música dentro da instituição, ou antes você já tinha alguma... Então, a música na instituição, ela foi posta lá dentro como terapia ocupacional. Tinham várias. Então, dos 13 aos 18, tinham vários especialistas em várias áreas. Em artes de manuais, né? Tinha alguém que ensinava a fazer vassoura, vassoureiro. Tinha quem ensinava a fazer tapete com TA. Tinha quem ensinava trabalhos manuais. Teve quem ensinava música. Teve quem ensinava alvenaria, trabalhos de pedreiro, de elétrica. Vocês eram obrigados a passar por tudo? Não, a gente tinha a opção de escolher o que mais se tinha informática. Isso a gente não era obrigado. Você tem as obrigações, as regras da instituição para manter 100 crianças, eram 100 internos, né? Que lá, como era uma ONG, tinha um convênio com a prefeitura, mas a prefeitura tinha algumas poucas vagas, mas era mais quem eles aceitavam, né? Então eu fui aceito naquele lugar. E eu fui aceito porque aos 13 anos eu fugi da FIA. E aí é uma história que eu posso contar daqui a pouquinho. Mas FIA já era uma instituição, né, que era tipo o Padre Severino. Como não era menor infrator e não tinha nenhuma pendência para a justiça dentro das minhas costas ainda quando criança, eu fugi da FIA por ameaça de morte. E também fui parar nessa instituição por causa disso.
Então lá era assim, eu fui pro lado da música, então eu vi que eu tinha aptidão para música. E aí ele, aos 13 anos, ao mesmo tempo que eu aprendi a ler, que eu mexia com música, eu também gostava de obra. Gostava da horta, lá era um sítio enorme, né? E eu sinto falta daquilo, mas Deus até me deu, né? Quando eu for falar posso explicar, quando eu falar do seminário, né? O seminário também é assim. Mas lá tinha horta, a gente trabalhava com horta, com obras, né? Alvenaria, com elétrica, com hidráulica. E eu fui aprendendo. Lá fui absorvendo tudo que me veio à mão. Eu absorvi, eu aprendi, eu me dei a oportunidade de aprender. Até ponto cruz eu aprendi a fazer, que é bordado. Legal. E aí você ficou lá até que idade? Eu fiquei dos 13 aos 18. Quando 18 você saiu de lá no fundamental, não? Já no ensino médio? O que você cursou lá dentro? Com 18 anos eu estava cursando o primeiro ano do ensino médio, porque eu entrei atrasado, né? Mas era assim mesmo você nem se atrasou tanto, né? Não, eu entrei bastante atrasado. Eu entrei com 13 anos, eu entrei na primeira série. Sim, mas você conseguiu... Lá tem um esquema de supletivo? Aí eu vou explicar. 13 anos na primeira série, fiz o ano letivo normal. Era série, hoje é ano, né? Fundamental 1 e Fundamental 2. Mas antes era série, né? Na nossa época era por série. Primeira série eu já era grandinho e os pequenininhos. Na segunda série, eu fiz a segunda, a terceira e a quarta série em um supletivo. Então, eu fiz 3 anos em um. A quinta série eu fiz o ano letivo normal, com 15 anos. Com 16 eu fiz a sexta, a sétima e a oitava. Também em um ano. Foi um supletivo numa escola chamada Tamandaré, em Alcântara, né? Eu saía da instituição e empreenda lá. Com 17 eu fiz o primeiro normal. Com 18 eu fiz o segundo. Com 19 eu fiz o terceiro ano. Não, com 17 o primeiro, com 18 o segundo, com 19 o terceiro, isso aí. Aí com 19 mesmo que eu terminei o terceiro ano, foi quando eu prestei o meu primeiro vestibular. Só que essa aprendizagem muito rápida, nesses 3 anos em 2, esses 3 anos escolares, quando é supletivo, ele enxuga muito, né? Então eu tive muita defasagem em conhecimentos gerais da educação, né? Do que a educação propõe formar uma criança. Então foi assim. E aí, mas assim mesmo, você entrou para a faculdade com que idade? Só entrei aos 28. Aos 28. Você ficou tentando? Ou você deu uma parada no estudo, foi trabalhar? Não, eu fiquei tentando com 19. Eu trabalhava, eu sustentava quando eu fui morar... Assim que eu saí da instituição, eu fui morar com uma tia, a irmã da minha mãe, na Ilha do Governador. E lá ela já tinha sua família estruturada, eu fui criado pela instituição. Na verdade, conviver comigo era meio complicado, porque eu tinha aquela mente de defesa da instituição. Então, imagina, você ser criado... na sua adolescência, na sua formação, onde você é uma esponja, cada dia é um funcionário diferente, que você chama de tio. Não é um parente, não é um tio, cada dia um funcionário. Uns eram mandados embora, outros, depois aparecia outros. Então, cada dia era um funcionário diferente. E quando eu cheguei numa família estruturada, gerou um choque com toda a regra, a ordem, o amor, que era diferente, passado de numa visão diferente. Então, aos 18 anos, eu fui para a casa dessa tia, na Ilha do Governador, porque completei a maioridade. Então, quando você completa a maioridade, você tem que sair aí a guarda, você já tem a maioridade penal. E aí você, o Estado, você passa a responder para o Estado. Antes dos 18, quem tem a tua tutela é um adulto, né? É o então, foi assim, exatamente, foi assim. E aí mas eu não entendi só se você se sentiu mal ou você se sentiu acolhido, você se sentiu diferente, né? Isso aí ficou nítido. Na casa da minha tia? Na casa da tua tia. Não, eu fui tia. muito acolhido. Na verdade, os 5 anos que eu passei na instituição, eu frequentava todas as férias à casa da minha tia e todos os feriados prolongados, né? Depois que eu a conheci bem aos 13 anos, quando ela teve na audiência lá com a juíza, ela me levou para casa dela e eu passei um mês na casa dela. Ela só não teve condições de pegar a minha guarda junto com as minhas irmãs, porque éramos 3, ela até tentou, mas ela já tinha 2 filhos. E o esposo dela, que foi muito cordial em tentar assumir, era uma situação muito complicada na época. Então, ela não pôde assumir as 3 crianças como guarda, né, para estar morando com ela. Os 3 filhos estão morando com ela. Na verdade, a gente foi muito acolhido, só que moramos na instituição, uma instituição muito boa, né? E
aos 18 anos, quando eu completei 18 anos, eu fui morar com ela. O que, na verdade, deu foi isso, é porque eu já estava formado, eu já era um adulto. E a gente adulto, a gente gosta do nosso espaço, a gente cria os nossos sonhos, a gente cria as nossas concepções, a nossa independência. Naquele momento que você queria a tua liberdade, era o momento que você... Exatamente. Ficou preso. Eu falei assim, não, agora eu não preciso, né, vou precisar dar satisfação. E era aí que você começou a ter que dar satisfação. Aí com 18 anos eu passei, na verdade, a entrar numa família que, não, aqui você tem regras, agora uma regra de família. E que é normal, é o que toda família tem, né? Você também tem filhos, né? E você sabe, você impõe, até determinado momento, você impõe limites para os filhos. E aquele impor limite, para mim, meio que foi o choque, foi o conflito, porque eram limites de uma família estruturada e você é criado numa instituição, você tem outros limites, você tem outras regras. Então eu acostumei 5 anos com umas regras, com alguns limites, com algumas ordens, que numa família estruturada, podia ser a dela ou podia ser qualquer um, meio que geraria um choque, né? Então, o choque foi mais sobre a minha pessoa do que sobre eles, né? Então, eles foram super cordiais, super amorosos e tudo mais. E aí, voltando lá na instituição, quando você falou dos 14 anos que você encontrou Jesus, como é que foi? Você lembra? Eu lembro. Eu estava numa eu acho que é um momento que todo mundo lembra, né? Que ninguém esquece, esse né? Eu lembro. Eu estava no momento, aos 14 anos, eu lembro que foi aos 14 anos, eu estava num momento no quarto, ajoelhado, chorando, porque eu não tinha pai, e eu não tinha uma estrutura, eu não tinha uma família, e eu sonhava com uma família, e eu estava me sentindo vazio, né? Por ter aquela vida. Na verdade, eu lembro muito bem que eu tinha acabado de ter uma briga com um interno lá. A gente, eram muitas crianças, 100 crianças, como eu falei, mais ou menos. Então a gente tinha briga todo dia. E um brigando com o outro, com violência física até então também, com discussões. Porque menino gosta, menino gosta. Então, só que nesse dia eu fui chorar. E aí eu fui clamar um Deus que eu estava ouvindo, que eu estava conhecendo, eu clamei. E aí me veio imediatamente, foi o que eu falei que foi a música da minha convenção, a música do amigo que eu encontrei me surpreendeu. Sérgio Lopes. Do Sérgio Olha aí, Lopes, Sérgio Lopes. que foi entrevistado aqui. E nessa música que veio enquanto eu estava ajoelhado, chorando, clamando, quando todos me deixaram, ele me acolheu e me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E me veio essa música toda na mente, eu comecei a chorar e soluçar sem parar. E eu até me arrepio quando eu lembro. Então, aos 14 anos, né? Quem nesse mundo, amor tão grande. Então, eu estava falando para Deus, Senhor, eu não tenho amigo, eu não tenho... Quem é o que eu tenho? Eu tenho quem? Quem é que eu tenho? E nessa busca, e ele me respondeu. Com essa música. Com essa música, na lembrança. Na lembrança, porque eu gostava, eu estava ouvindo essa música nessa época aí, era 99, 2000, essa música estava por aí. É isso aí, a minha convenção tava bombando. Estava bombando, é isso aí. E aí você, de lá mesmo, você começou a frequentar, buscar uma igreja, como é que foi isso? A própria instituição, ela frequentava, ela tinha ela tinha uma parceria com a igreja chamada Filadélfia. Igreja Evangélica Filadélfia, existe a denominação chamada Filadélfia. E nessa parceria com a igreja, a OSFA, a instituição como casa de acolhimento de menores, nessa parceria, os menores frequentavam a igreja Filadélfia e a instituição cedia um espaço, alguns terrenos, para que a denominação construísse templo. Então a própria instituição tinha uma igreja Filadélfia dentro dela e tinha uma outra em outro espaço por causa dessa parceria, e a gente frequentava essa instituição, mas é uma igreja evangélica que prega o amor de Cristo, que fala do amor de Cristo. Então lá Deus foi já trabalhando esse momento na minha vida. E aí você pensou a ser pastor em algum momento da sua vida? Eu nunca pensei, na verdade eu sempre tive esse negócio. Na própria instituição, aos 16 anos, eu fui consagrado obreiro. Por quê? Porque quando eu aprendi música, quando eu desenvolvia qualquer tarefa que eu estava aprendendo, eu sempre fui muito responsável e muito assíduo. Apesar de que na minha vida, até os 40 anos, houve algumas irresponsabilidades em outras áreas, mas em algumas áreas que a igreja, né, considera boa, né,
pontualidade, responsabilidade com a fala, com sim, com ou não em algumas áreas. Eu sempre fui muito responsável, muito assim, cumpridor daquilo que eu estava, e a habilidade musical trouxe isso, trouxe essa responsabilidade. E o pastor da igreja falou: Elias, você tem um perfil de obreiro, você tem um perfil de alguém serve, porque eu sempre sou aquele cara proativo, né? Tô sempre servindo, ajudando, percebendo o outro, né? Colocando o outro, levantando o outro, exaltando o outro, o colega, amigo ou qualquer pessoa que esteja do meu lado. Isso já foi uma coisa, né, que as pessoas falavam: Elias, você tem um perfil de pastor. Eu falei: o pastor não é possível, com temperamento, sempre fui temperamental. Então, e quem diz que pastor não pode ser não temperamental? pode ser, né? Eu estou aprendendo isso aos poucos. Mas eu vejo mais o meu chamado assim, ao longo da vida, essa questão de que eu construí um sonho de abrir escola de música. Só que levando o meu nome. Elias Amador criou uma metodologia de ensino musical onde eu consigo ensinar muitas pessoas em pouco tempo, em poucas horas, em poucos minutos, umas 30, 40, 50, pode botar, que eu vou botar para tocar todos os instrumentos que estiver disponível no ambiente. Ao decorrer da minha vida, eu fui desenvolvendo a certa habilidade de fazer isso, que não é minha. Só que eu estava trazendo isso para mim. Eu estava trazendo esse pedestal, meio que suspendendo o meu nome. Então eu quero ser um educador musical, foi isso que eu criei. Eu quero ser um grande educador, eu quero ser um grande professor, eu quero levar minha marca, eu quero levar o meu nome. Então foi isso que eu fui desenvolvendo. Então olha só, gente, ele se formou em música isso. Pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Foi o primeiro da turma com CR 9.6, quando eu terminei. Cara, não é pouca coisa não, hein? Inteligente pra caramba. E aí, e você realmente criou esse método? Eu criei um método, né? Foi o que método é teu. Esse eu defendi no meu TCC. Foi até difícil fazer isso. Porque, na verdade, um TCC, a proposta não é essa. Não era uma monografia e muito... O mestrado, você cria um método, né? No mestrado. E no mestrado, no doutorado. No mestrado, a proposta é você botar teóricos para dialogarem. E a monografia é você falar sobre um teórico, um referencial teórico. Na verdade, eu peguei um referencial teórico para defender aquilo que eu desenvolvi, mas que vinha de Deus, não era meu. A inteligência não era minha. Foi um dom que ele te deu. Então foi um dom que Deus. Mas essa vontade de levar o meu nome, Cristo foi me mostrando e tem me mostrado a cada dia, na verdade, que é o nome dele que ele quer glorificar. Na minha vida, na sua vida, na vida de todos que estão escutando, quem está aqui na equipe, a gente foi criado para glorificar e exaltar o nome de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que a gente recebe poder para isso, né? Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus para serem minhas testemunhas. Exato. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse que falou minhas é Jesus. Então a fala de Jesus está falando: você não vai o testemunho não é seu, Elias. O testemunho é meu. Só que quando a gente pega essas chamadas tragédias da nossa vida, a gente quer fazer, porque, né, eu sou meio dramático, aí a gente vai criando uma novela dramática da nossa vida e vai fazendo aquela... Mas zona do vítima? Esse vitimismo sensacionalista, né, e você quer passar aquilo que você acha que foi de superação, mas toda superação vem de Deus. Em cada momento da minha vida, hoje eu enxergo Deus botando a mão, como foi a questão que todo mundo diz, e a chacina, Elias, quando eu não estive lá, eu não sou... Eu ia perguntar exatamente sobre isso agora. O que realmente foi a chacina da Candelária? Isso. Porque quando eu te conheci, eu ouvia dizer, Elias foi um sobrevivente da chacina, né? Mas a gente sabe que, na verdade, não foi bem assim. Não foi. Aproveita e conta pra gente aí. O que foi a chacina da Candelária, né, pra você aí? Como é que isso aí passou na tua vida? Então, quando eu tinha 9 anos, na época ali de 2003, por aí... Você estava vindo pro Rio, né? Eu atravessei, começava a atravessar o Rio, mas eu dormia ali na região da Candelária com aquelas crianças uma única noite antes da chacina acontecer. Porque o meu grupo que eu dormia na rua era de Niterói e de São Gonçalo. Então eu andava com um grupo de crianças, às vezes sozinho, às vezes em dupla, às vezes em trio, às vezes com 4 crianças.
E é onde eu estava aprendendo a praticar aqueles pequenos furtos de relógio, de cordão, que eu não conseguia efetuar, né? O próprio Deus já estava dando eu apanhava, mas não conseguia, porque eu estava junto, né? Quem se mistura com porco farelo come. Mas a situação social daquilo na chacina, no dia da chacina, eu não estava. E eu não andei junto com aqueles meninos que foram assassinados na chacina da Candelária. O meu grupo era outro. Mas uma noite antes daquilo acontecer, eu dormi naquela região ali, em frente à Candelária. Eu tomei banho naquele chafariz nesse dia que eu dormi lá. Onde a gente tomava banho, as crianças tomavam banho naquele chafariz. Eu mergulhei naquele chafariz. Eu também tomei banho muito no chafariz da Zé Garoto, em São Gonçalo. Quem está em São Gonçalo, que vai assistir esse podcast, vai lembrar que os vizinhos me viam mergulhando no chafariz de São Gonçalo. E em Niterói tinha uma praça lá, que eu acho que é São Bento. Também tomava banho. Sempre a gente procurava praças que tinham chafarizes ou que despejava água para tomar banho. Então o episódio da chacina foi assim. É porque o que se confundiu, que dando algumas entrevistas, né, alguém na faculdade que tinha um contato com alguém da Globo, né, que também talvez possa assistir depois, falou: Elias, vamos levar sua história, essa história é legal e tal e coisa. E aí entra nessa confusão. Mas para a justiça eu não sou sobrevivente, porque sobrevivente é aquele que estava no episódio. E eu também não sou testemunha, não sou sobrevivente. Eu dormi uma única noite. Lógico que é um livramento. Deus permitiu com que eu não estivesse naquela noite. Onde a noite que eu dormi na chacina, onde a noite que eu dormi não foi a noite da chacina, a noite do ocorrido, da tragédia ocorrida. Mas todos nós somos sobreviventes de alguma história nossa. Então você não conheceu ninguém do... Não conheci. A minha galera era outra, não tinha essa percepção. Isso conforme a gente vai ficando adulto. Caraca, olha aquilo, olha esse rapaz, um rapaz que dormia em cima da banca. Eu lembro que na noite que eu dormi tinha um rapaz que estava dormindo em cima da banca. O 747, esse ônibus? 174. 174. Sandro, que era foi o sequestrador, que foi um filme ficou bem famoso, né? Eu lembro desse dia, né? No jornal passava direto, vocês lembram? Muita coisa, ficou bastante, né? E acabou que a professora morreu, né? Morreu. Rodou o mundo inteiro também essa história, né? Eu não cheguei a assistir o filme, mas eu lembro bem como se fosse ontem. Exatamente. Mas o filme conta bem a história, o filme é legal de assistir, você ver a realidade, mostra a rua, a tensão que vivia cada um, né? O motivo, a história dele foi pesquisada, foi estudada. Quem criou o filme, né, o roteiro do filme, foi estudar a história dele, claro, para fazer um bom e foi isso. Claro. E aí você entrou para a faculdade? Entrei para a faculdade aos 19 anos. Eu prestei meu primeiro vestibular para o UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio tem duas federais, né, a Unirio e a UFRJ. A cidade tem duas federais, alguma questão política na época da ditadura, então criaram a Unirio. E eu prestei aos 19 anos. Eu não passei, porque eu tenho um ouvido musical muito bom, sempre tive, porque a minha vida na rua foi da oralidade. Hoje eu tenho conhecimento teórico, então eu posso trazer a informação dessa forma. Então a gente que é criado na oralidade, o conhecimento é passado através do quê? Via oral. Você escuta, você reproduz. Você escuta, você reproduz. Não é o código linguístico que é a letra. Então a partitura, porque eu aprendi a ler aos 13 anos. Quando você estuda, um pedagogo, quando vai estudar a história de Piaget e Vygotsky, Piaget estudou os filhos e ele viu que a criança até os 13 anos absorve o código linguístico. Por isso que uma criança aos 6 anos entra na primeira série. Eu não tive esse código aos 13, aos 6, aos 7, aos 8, aos 9, aos 10. Eu tive quando ele considera o momento de 13 anos é um momento onde a gente absorve outras coisas do conhecimento, que é o conhecimento da vida, da malícia, da maldade, que vai formar o caráter do cidadão adulto. É na fase da transição da pré-adolescência para a adolescência, dos 11, 12 para o 13. Então, quando o código linguístico chegou na minha vida, já era tarde, na pedagogia. Mais ou menos tarde, né? Então, como eu tenho dificuldade com a leitura até hoje, para memorizar palavras, por exemplo, eu cheguei na faculdade escrevendo certeza com S.
Porque o som, para mim, soa com S. A língua portuguesa é bem complicada, e a gente defende né? isso, a gente defende isso na escrita. Você escreve xícara com quê? Com X. Ué, mas tem gente que escreve com CH. Eu, na hora de escrever, eu fico na dúvida. Mas hoje eu tô... Não, é com CH. Pô, mas por que não pode X? Porque não tem palavra que é com X? Xará é com X? Uma palavra comum, a língua portuguesa que é com X, que a gente confunde com C. É muito complicado. Dos dois S, exatamente essa dificuldade do código foi que eu carreguei. E também na partitura. Então, onde que eu ficava lá, voltando para a faculdade, aos 19 anos? Quando você vai prestar um vestibular para música ou para qualquer área das artes, você já tem que ser habilitado nessa área para uma universidade federal. Então, a universidade pública, ela cobra de você um teste chamado THE, Teste de Habilidade Específica. Quem pratica artes cênicas tem que encenar, já tem que ter um curso técnico na área. Artes plásticas tem que pintar, ou tem que fazer escultura, e tem que fazer lá o que o edital manda. Música, você já tem que ser músico, você já tem que ler partitura, você já tem que solfejar. O que é o solfejo? Você pega uma partitura e canta aquelas bolinhas. Você pega as bolinhas e começa a solfejar aquelas alturas das bolinhas. Então você tem 7 notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então você vai cantar. Se tem uma partitura, digamos que essa composição que é criada, foi feita para mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré. Isso é uma melodia conhecida, pertence a Beethoven. Mas digamos que uma melodia semelhante a essa é criada para esse vestibular. E ela é criada para o vestibular, tem uma melodia específica para essa prova. E nessa melodia a gente tem que cantar à primeira vista. Então eu pego aquela melodia, essa é uma fase, se chama solfejo. Antes do solfejo tem a parte teórica. Como foram criadas notas, o que é um acorde, como é que funciona a harmonia musical, a melodia, como é que funciona o ritmo. Então essa parte teórica a gente tem que explicar na prova. Não, eu tive. Foi a primeira fase da prova. A segunda fase da prova é o ditado. Você ouve uma música e escreve a harmonia, a partitura. A terceira fase da música é o bendito solfejo, onde a gente tinha que ler a partitura. E sempre no ler eu ficava nervoso, aí eu gaguejava a altura, eu errava a altura e da nota, a altura da nota, a altura na música é a frequência da nota, onde se a nota é grave, média ou aguda. Então ali eu errava. E assim foi, eu ficava sempre nessa fase da prova, que era no ditado. Eu sempre ia mal no ditado não, no solfejo, onde eu tinha que ler à primeira vista e cantar. Eu tô aqui que eu nunca ia passar da primeira fase. Então ficou 19 eu tentei, 20 eu tentei, 21 eu tentei, 22 eu tentei, 23 eu não tentei. Porque eu casei com 23 anos. Aí 24 eu tentei, 25 eu tentei, 27 só passei com 28 anos. Com 28 anos eu tirei 10 no solfejo. Porque naqueles 2 anos que eu fui errando, eu fui praticando muito aquilo, trabalhando, fazendo terapia, porque eu ficava nervoso. Era muita prática, né? Era muita prática. Porque é uma partitura que você não vai saber o que é. Você não sabe quais são as notas, você nunca ouviu a música. Você tem que cantar aquilo que está escrito. Então, era bem tenso o negócio. E aí, aos 28 anos, eu entrei para licenciatura em música na Unirio. E aí foi um excelente aluno, né? Pela misericórdia de Deus. Quantos instrumentos você toca? Olha, na verdade, hoje eu não sei ao certo. Ou você toca qualquer instrumento que te derem na mão? Me deu na mão, porque o que acontece com a música? A música ela é uma só. O que muda é um idioma, né? Dos instrumentos. Então, o contrabaixo que está aqui na minha frente tem um idioma, existe um idioma o idioma contrabaixo, digamos que é espanhol, e ali o violão é um italiano, próximo de espanhol, português. Cada um tem a sua língua, então. Cada um tem a sua língua, mas a base é a mesma. A base da teoria musical ela é a mesma. Então, quando você desenvolve a habilidade de ensinar a teoria, qualquer instrumento que tiver em mãos e você começar a praticar, você vai desenvolver. Eu, como tenho mais habilidade em ensinar, eu toco muitos instrumentos e não me tornei perito em um só instrumento, porque a minha habilidade maior é na pesquisa, é no transmitir o conhecimento, é no desenvolver o aluno iniciante, é botar um aluno dentro da faculdade. Já tenho alunos meus que já estão dentro da faculdade, já tem um que já se formou, um aluno que fez uma iniciação musical comigo de 3, 4 anos, né?
Aí você terminou a faculdade, logo que terminou a faculdade, você montou a sua escola? Como é que foi o início dessa... A minha faculdade foi assim, antes da faculdade, eu já aprendi música na instituição. Na própria instituição, aos 16 anos, a professora que dava aula pra gente na instituição de música teve que se ausentar das aulas. E aí me botaram... Aos 16 anos, eu comecei a aprender com 13. Aos 16 anos, me botaram na própria instituição para eu dar aula para os internos. Então, minha primeira escola foi os próprios alunos que moravam, os próprios internos que moravam comigo, considerado irmãos. Então, você já viu que você já tinha esse dom de ensinar. Exatamente. Então, eu ensinei teclado para um, bateria para outro, contrabaixo para outro, cavaquinho para outro, canto para outro, e assim, porque eu ia estudando aquelas habilidades, eu ia, né? Depois que eu aprendi a ler, eu vi, poxa, então se o conhecimento está na leitura, eu lia de tudo que me vinha em mãos. Então, tudo que eu pegava, e ali eu comecei. Quando eu saí com 18 anos, eu fiz disso uma profissão já. E aí eu fui estudar no Vila Lobos. Aos 18 anos eu fui estudar na Escola de Música Vila Lobos, lá no Largo de São Francisco, no centro do Rio de Janeiro. Entrei para a escola, fiz um curso técnico de música no Vila Lobos, e aos 18, 19 eu dava aula. Eu vinha para a Zona Sul, eu ia para a Zona Oeste, eu ia para onde tinha aluno, eu ia dava aula particular. Dava aula particular. E aí, quando eu vinha para a Zona Sul, eu dava aula em Ipanema, eu dava aula em Copacabana, então eu ia botando os alunos quase que mesmo no mesmo dia, né? Para facilitar a locomoção. Para facilitar a locomoção. Então eu fui sustentando a minha vida, a minha família, foi toda assim. E depois eu comecei a dar aula para os grupos. Tinha grupos de muitas crianças. Dei aula em creche, né? Dei aula numa creche que foi montada na minha igreja, né? Lá no centro da cidade, Igreja Evangélica Fluminense. Ela teve um período que teve uma creche lá. Eu dei aula nessa creche. Dei aula no Mais Educação, que foi um projeto do governo em 2010 a 2013, teve no governo, no estado, um projeto do município, que implantou o Mais Educação, que pegava professores de música e botavam dentro da escola, né, na classe de mais dificuldade, aquela classe dos piores alunos, botavam esses professores para poder, através da terapia da arte, ou professor de dança, ou professor de capoeira, ou professor de música, ou professor, né, artes cênicas. E assim eu comecei quando eu cheguei na faculdade aos 28 anos, eu já era professor. Antes do Canudo eu já tinha uma experiência uns 12 anos, né? Dos 16 aos 28, 12 anos de experiência lecionando já. E vem cá, desde aqueles 14 anos que você encontrou Jesus, você nunca mais se afastou? Ou você teve momentos que você se afastou, não preciso mais, só procurava quando precisava, que tem muito disso, né? É uma boa pergunta. Assim, eu não considero essa questão de se afastar. A partir do momento que você tem Cristo, a Bíblia diz que você é selado. Quando você tem Cristo, a Bíblia diz que você é selado com a marca do Espírito Santo. O Espírito Santo entra em você. O Espírito Santo, ele não sai, como acontecia no Velho Testamento. A Bíblia diz que seu nome é escrito no livro da vida. Então, eu não creio que Deus escreve teu nome e depois ele pega uma borracha, vai lá e apaga. Não é a minha linha teológica. Até porque, se a gente pensar assim, Deus sabe de tudo que vai acontecer. Exatamente. Então, desde os 14 anos, eu acho que a vida do ser humano é de pecado, porque a gente é corrompido pelo pecado desde que entrou o pecado no mundo, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz Romanos, que não há um homem bom sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então é lógico que ao decorrer desse meu evangelho, eu fui chamado um período agora, depois que eu separei, depois da pandemia, infelizmente por maioria da culpa minha, mas assim, eu andei fazendo umas coisas que alguns consideram desviado. O que é o desviado? Aquele que ele deixa de frequentar a congregação. E Hebreus 13 diz, olha, não deixei-vos de congregar, porque é dado aos santos o congregar e respeitar aquele que Deus colocou como líder na sua vida. Então eu passei por período que eu deixei de congregar, desigrejado, mas estando na igreja, mas deixando de ir.
desanimado, meio triste com a vida, porque o pecado faz isso, o pecado nos cega, o pecado nos corrompe. Agora, eu não considero nunca que eu deixei de andar com Cristo, que Cristo deixou de andar comigo, mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, uma pessoa da Trindade, dentro da gente ele se apaga, porque ele se entristece com o nosso pecado. Então ele vai se apagando, ele vai deixando de queimar dentro do nosso coração. E esse fogo vai queimando dentro de nós conforme a gente vai lendo, conforme a gente vai buscando, você vai em oração com sinceridade, se colocando, se quebrantando, assumindo a sua pequenez, a sua pobreza diante de Deus, né, a sua dependência total de Deus. Você chega diante de Deus com o coração como Davi chegou, porque Davi era aquele homem crente, não era crente? Mas Davi, no momento mais crente da vida dele, pecou com Betseba. Moisés, o homem mais manso do mundo, matou, feriu a rocha depois que já estava com o povo a segunda vez. Deus mandou ele só falar a rocha. A rocha simboliza Cristo na Bíblia. Moisés não entrou na terra prometida porque feriu. Então, como esses grandes homens tiveram percalços na vida, todo crente vai encontrar esse momento. O que eu considero é que todo crente vai passar até morrer por esses altos e baixos. Tem um momento que ele está muito alto. Tem um momento que o crente está lá, tá fogo puro, acha que tá. Aí daqui a pouco vem alguma coisa, ele cai, ou ele peca, ou acontece uma tribulação na vida, né? É assim que eu considero, Kika. Vamos dar um tempinho aqui para falar dos nossos patrocinadores? Maravilha. Com o Júnior Lobo. Opa, Kika, que legal, conversa, hein? Então é isso, os patrocinadores são eles: Rafael Branquinho, material de construção, My Melody Soundtrack e Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Um abraço para o nosso amigo Neto Matos, da Rádio Rocão 80. Isso aí. E você foi pro Sul agora, né? Fala um pouquinho desse projeto. É o projeto? Foi a faculdade? O que te levou lá pro Sul? O que me levou para o Sul foi uma obediência de algo que Deus vinha, como daquela pergunta que você fez, e você sempre viu a sua vida como pastor, tal, essa coisa. Na verdade, eu tenho um chamado de levar o evangelho específico, um chamado específico. O que a gente chama de chamado? Porque todos nós somos chamados a levar o evangelho de Cristo e testemunhar de Cristo. Uns na sua cidade, outros na sua cidade, no estado, outros no país e outros em outros países. Deus está me levando para lugares com esses chamados específicos e a gente chama isso de missionário, né? Um chamado missionário. Não tem essa palavra na Bíblia, mas essa palavra ela está embutida em todas as ações de levar as boas novas. Existe uma missão e Cristo falou que a missão da igreja é levar o evangelho de Cristo a todos aqueles que... Então, como é que foi o chamado missionário? Em julho de 2022 eu sofri um acidente. Uma doblô, uma senhorinha numa doblô de 70 anos, encostou na minha perna quando eu ia voltar para academia, crossfit, para poder ficar saradão de novo, que depois do meu divórcio em 2020, minha separação, eu entrei meio que em depressão, fiquei meio desgostoso da vida, porque eu queria, né, o meu casamento eu acreditava, eu casei para isso, para ser até que a morte me separe. Como cristão, como, né? Cristão. Você já tinha esse pensamento. Mas por pecados meus, né, por erros meus, muitas falhas minhas, Deus foi traçando outros planos, tem traçado outros planos. Mas em julho de 2022 eu sofri um acidente e ao entrar no hospital e da entrada no hospital, às 9 da noite em Alberto Torres, o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, uma enfermeira veio limpar minha ferida. Limpar a ferida, eu quebrei a tíbia, bem no meio. A tíbia é esse osso da canela aqui na frente e eu tenho uma haste de titânio que vai... Chegou a ser exposto na fratura? Não foi exposto. Mas teve que abrir mas teve que abrir para poder fazer uma haste. Que quebrou por dentro, né? Mas só que não rasgou a pele, não foi fratura exposta. Mas aquilo ali foi um detalhe de Deus na minha vida, porque eu já estava cultuando muito meu corpo quando eu estava marombadão, né? Tava malhando, tava fazendo, a gente meio que entra nessa onda do mundo, que o mundo leva a gente a ser fitness, mas um fitness onde a gente também coloca o nosso corpo, a vaidade do nosso corpo como... Na verdade, a gente tenta mascarar essa questão de saúde. A saúde passa a virar um fascínio, a gente endeusa, a gente, né, quer estar com aquilo tudo desenhadinho, tudo bonitinho, para mostrar, para sensualizar, para fazer qualquer coisa que hoje é desenvolvido esse pensamento aí no mundo. Aí, esse acidente, quando eu cheguei voltando para o acidente, quando eu cheguei na
no hospital, que deu entrada às 9 da noite, eu com esse acidente. A enfermeira que estava limpando minha perna, tá tudo bem com você, meu filho? Me fez essa pergunta, eu falei, tô cheio de dor. Ótimo, tô aqui. Com a canela quebrada. Não consigo nem andar, né? Mas tá ótimo. Pois né, Kika? Aí, ela riu e falou, olha, mas eu tenho uma coisa para te dizer, Deus te ama muito. Imediatamente, quando ela falou aquilo, eu olhei para ela firmemente, e ela falou, e ele diz que tá te acompanhando em tudo. Em todos os seus passos. Imediatamente, quando ela saiu, ela botou um medicamento para dor lá, que eu esqueci o nome no soro. Né? Não, algo semelhante a isso, mas Tramal. Foi esse. É Tramal. Pronto, botou. Ao momento que ela saiu, isso era uma terça-feira, 9 da noite. Eu não vi mais aquela enfermeira. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Terça, quarta, quinta, às 5 da tarde foi minha cirurgia. E eu não vi mais aquela mulher. Então eu creio que Deus enviou aquele anjo. E aquele anjo que me deu aquele recado de Deus, ele está cuidando e sabe todos os teus passos, ele te ama. Me fez a retrospectiva da minha vida, do que Deus estava fazendo na minha vida e qual era o propósito. Com que Deus estava permitindo aquilo. Porque eu já estava nesse momento em Manilha, estava sozinho, minha mãe e minha irmã já não moravam mais comigo. Eu estava querendo voltar para a academia, para voltar a ter povo, eu tinha decidido a voltar para a academia. Eu já tinha entrado num seminário antes, mas fiquei 2 meses e saí. E aí fugi, né, do seminário. E aí meu pastor foi me visitar, depois que eu saí desse acidente. E conversando com ele, eu falei, pastor, eu acho que eu tenho que voltar para o seminário. Meu pastor fala grosso, Paulo Leite, pastor da Igreja Evangélica Fluminense, falou, é mesmo, Elias? É, né? Você acha, né? E aí? Aí, pastor, um seminário, onde... Mas eu acho que meu perfil não é bem pastor, acho que eu tenho mais um perfil missionário. Aí ele falou, procura Eliasar. Fala com Eliasar. Eliasar é o diretor do Instituto Missionário Projeto Zero, do Projeto Zero. Uhum. A Missão Projeto Zero foi criada, já tem acho que 10 anos, mas esse instituto... ele estava sendo inaugurado em 2023. O meu acidente foi julho de 2022. Então eu tive 6 meses com uma escola de música que eu montei lá em Manilha, que estava bombando, eu tinha muito aluno, eu estava vindo aqueles alunos todos, estava entrando dinheiro, eu já estava ficando bem alegre com aquilo, sendo conhecido. Filial. Já estava começando a vir para o Rio de novo e voltando depois da pandemia, né? Voltando a levar aquela marca. Estava numa escola com carteira assinada, ou seja, estava indo muito bem na escola, mas aí eu vendi tudo. Comecei a vender, eu tinha mais de 300 instrumentos. Quando eu olho as fotos, tal, quem lembra, quem vai assistir, que foi meu aluno nesse período, lembra que entrava na minha sala, uma sala maior do que essa, um salão, com todos os instrumentos pendurados, violoncelo, violino, sax, violão, instrumento de sopro, sanfona, 2 baterias pequena e adulto, guitarra, criança, infantil, violão infantil, cavaquinho, ukulele, tudo, todos os instrumentos que você imaginar, eu deixava exposto na sala para que a criança entrasse e aquilo despertasse o interesse em ir experimentando. Uhum. Então a minha musicalização era muito assim, você quer tocar o quê? Escolhe e eu vou te instruir. Mas aí Deus falou, você ainda está levando o teu nome. Então, nesse acidente, nessa coisa que eu fui para o seminário, vendi tudo, larguei tudo em Manilha, entreguei a casa que eu tinha, a loja que eu tinha alugado para dar aula, e fui para o Instituto Missionário Projeto Zero em 2023. Lá eu dei início ao estudo teológico e missionário, né, formação missionária. E a proposta do... Já pode falar? Pode falar, claro. A proposta do seminário são 4 anos de formação. Os 2 primeiros anos, esse seminário é lá em São Francisco do Sul. Esse pastor Eliasar, que o meu pastor mandou procurar, é o pastor Eliasar Duarte, um grande homem de Deus com chamado nessa área de formar missionários. E aí ele formou essa instituição porque ele recebeu um espaço da nossa denominação para revitalizar. Era um espaço grande, um sítio, bem parecido com a instituição que eu morei. Então lá tinha 2 pavimentos, 2 dormitórios para feminino e masculino, que está sendo revitalizado, o espaço está sendo revitalizado, ele está fazendo obra, ele tem feito.
E só tinha 2 alunos quando eu entrei. Eu e mais um aluno da minha igreja, Gabriel, né? Gabriel Crispim, um grande abraço. 2023, entrou 2 alunos. E ali a gente foi trabalhando o primeiro semestre, o primeiro ano. O primeiro ano e o segundo ano é interno. A gente estuda lá dentro. Estuda matérias teológicas, são 10 matérias. A gente mora lá, né? A gente paga o seminário e esse custo que a gente paga de um salário mínimo. A gente não tem tempo de trabalhar, então são pessoas que mandam ofertas, né? Tanto para mim quanto para o Gabriel, quanto hoje já são 8 missionários depois de 2 anos. Já aproveita, ó, tem o Pix aí para quem quiser tem o ajudar. Pix, sim, quem quiser ajudar tem o Pix. Já deixa aí, fala aí. Eu falo aí, Pix? Pode falar. Então o Pix é 21 99741 6206. Ok, vai estar aí aparecendo então, pro pessoal que quiser ajudar, né? Não só você, tem outros alunos, quem né? quiser conhecer melhor, né, pode estar entrando em contato com você, eu vou estar passando todas as informações. Tem um Instagram do pessoal de lá? Tem um Instagram, é Projeto Zero. Quando você bota no Instagram Projeto Zero, já aparece o Instagram do Projeto Zero. É, né? Projeto Zero Direto. Projeto Zero Direto, né? E aqui é uma camisa de uma das atividades. Mas antes, deixa eu concluir, né, os 4 anos. Então, o primeiro e o segundo ano, a gente trabalha, a gente estuda lá dentro, e aí a gente vai desenvolvendo as matérias teológicas. A gente estuda a parte da manhã e a parte da noite, e a parte da tarde serve para a gente estar fazendo trabalho, né? Trabalhos do própria revitalização do espaço, estudando na biblioteca, convivendo, fazendo os trabalhos teológicos. Esses são os 2 anos internos. O terceiro ano, a proposta do seminário é uma experiência transcultural. Essa experiência transcultural nós estamos estudando no Sul e aprendendo a cultura sulista, né? E dos países do Sul também, para que o Sul é muito fechado para o Evangelho de Cristo. É muito fechado. Porque as pessoas lá têm a riqueza muito grande, então eles acham, eu preciso de quê? Para mim vai tudo bem. Eu tenho meu Porsche, eu moro em Balneário, né? Meu apartamento em Balneário é 100 milhões, né? Então eu tenho minha Ferrari, eu fico passeando, porque eu preciso de quem? Quem é esse Jesus que eu preciso dele? Então o Sul tem muito essa mente que meu pastor chama de uma mente secular, né? O secularismo, uma mente secularista. O que é a mente secularista? É capitalista, é produzir, você é trabalhador, você trabalha e você desfruta do teu dinheiro que você conquistou, que você trabalhou. Então a gente aprende essa cultura. O terceiro ano, ou a gente vai para o Uruguai, ou para o Paraguai, ou para a Argentina. E nesse ano eu estou sendo designado para ir para o Uruguai. Lá no Uruguai já existe uma igreja congregacional, que é a denominação que eu faço parte. E lá tem um casal de missionários que estão há 20 anos trabalhando com uruguaios numa cidade chamada Paso de los Toros. Então a proposta do terceiro ano eu agora vou para esse terceiro ano transcultural, moro 10 meses no Uruguai, estudo por EAD de lá, mas convivo com uruguaios, porque a gente vem nesse estudo de 2 anos interno, aprendendo espanhol, né, aprendendo as matérias teológicas, para desenvolver um trabalho transcultural, né, como um intercâmbio. E no 4º ano a gente volta para a base missionária lá em Santa Catarina, em São Francisco do Sul, uma cidade costeira, indo daqui para lá, antes de Florianópolis, também é uma ilha, tá? E volta no 4º ano, volta para a base, e de lá da base o diretor, pastor Eliazar Duarte, vai designar alguma cidade do Sul que não tenha igreja evangélica, porque tem muitas, ou que tenha pouca pregação do evangelho, para que a gente abra uma igreja congregacional. Para expandir o evangelho. Começando como um ponto de pregação, uma casa, a gente vai alugar uma casa, vai morar, vai conviver, e ali vai desenvolver um trabalho, abrir uma igreja. Então essa é a proposta desses 4 anos de formação missionária nesse instituto, né? E essa missão, que é a missão Projeto Zero, ela também desenvolve uma atividade chamada Impacto Missionário, que é esse aqui que está aqui na minha camisa. Esse foi em Londrina, 2024 foi em Londrina, mas esse ano está sendo no Rio Grande do Sul. Esse Impacto Missionário capta gente daqui do Rio de Janeiro, sai um ônibus daqui do Rio de Janeiro, acho que vão sair 2 ônibus
em nome de Jesus. E esses ônibus vão para uma cidade do sul e lá pregam o evangelho, 40, 50, 60, 70 pessoas. Se forem 2 ônibus, está dando mais ou menos umas 80 pessoas, que vão para o sul, vão levar a cesta básica. O sul, depois da enchente, está tendo muita fome, está tendo muita carência. Aquela enchente veio baixar um pouco a bola, o nariz do sulista. Eu ia falar isso, já ouvi, inclusive falar que a tragédia veio para o sul justamente para que eles começassem a pensar em buscar Exatamente. Deus. Eu creio nisso, assim, porque a gente vê a carência lá, né? E a carência espiritual, né, deles, dessa questão. Então, esse impacto missionário, que é esse trabalho que a missão também desenvolve, ocorre uma vez no ano, sempre em janeiro. A férias de janeiro você doa uma semana das suas férias, né? Tem o custo, lógico, porque tem alimentação, tem, né, acomodações lá, mas você vai para esse lugar, vai psicólogo, vai quem trabalha, vai quem faz o que você puder trabalhar, você vai ter. Quem corta cabelo, quem faz unha, quem fala. Então lá você tem uma frente de trabalho em várias áreas, teatro, né? Tem muita coisa lá. Eu sempre estava, né, vendo você nessa área da área artística. E agora também desenvolve esse projeto agora em janeiro, inclusive é domingo agora, de 13 a 20. O pessoal vai sair daqui do Rio, vai lá para Rio Grande do Sul, vai dar uns 2.000 km, 2.000 quilômetros. Vai passar 24 horas na estrada, vai chegar lá, vai passar uma semana e vai desenvolver esse trabalho. Então, a Missão Projeto Zero tem por alvo zerar, Missão Projeto Zero, até que o último ouça, que é a ordenança, né, de Jesus. Ele falou, olha, até que o último ouça, pregue o meu nome, até que todas as nações, eu vou voltar quando todo mundo ouvir. E ele está fazendo a gente fazer parte da missão que é de Deus, né? A missão é de Deus. E o telefone? Cristão Anônimo. Aham. Vamos lá, pode falar. Fala pessoal que acompanha o Podcast com Kika Malk, tudo bem com vocês? Aqui Cristão Anônimo e mais uma vez curioso, querendo fazer a seguinte pergunta ao nosso convidado Elias. Elias, fala aqui pra mim, você acha que se a chacina da Candelária não tivesse ocorrido, você seria o mesmo missionário que é hoje? Kika, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos nós. Valeu! É isso aí. O que você acha? Bem, obrigado aí pelo ouvinte, pela pergunta muito boa. Bem, a chacina da Candelária, como eu expliquei, foi um fato que eu não estava presente. Lógico que o período que eu passei ali, por ali, estava próxima à data da chacina. Um mês antes, logo um mês depois que eu dormi lá, aconteceu isso. Então, logicamente, que minha vida teria, que foi escrita, que está sendo escrita, que é escrita por Deus, o soberano, né? Que escreve o início e o fim, ele é o alfa e ele é o ômega. Em grego, o alfa é a primeira letra, o ômega é o último. Então, ele é o alfa, é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então, se ele tem a soberania e ele é eterno, né? Tem os ônimos de Deus, ele é onipotente, onisciente, tem toda a ciência, e onipresente. Então, lógico que toda a nossa história que está sendo escrita por Deus, ela vai ser cumprida, havendo uma situação ou não havendo aquela situação que marca, né, uma história. A chacina foi uma história que ficou marcada na minha vida quando alguém pensa que eu poderia ter sido uma das vítimas. Eu poderia ter sido se tivesse dormido no dia da chacina, mas eu não fui. Então não sou uma vítima, não sou um sobrevivente. Poderia ter sido, mas não fui, Deus não permitiu. E a história que Deus está escrevendo na minha vida passa por ela, e quanto as histórias de outras pessoas passam por outras situações, né? Tem gente que perdeu um ente querido de forma muito trágica. Isso é uma história que eu ainda não tive, eu ainda não perdi. Acabei de perder um amigo que eu morei junto agora. Foi uma dor muito grande. Morei junto com esse amigo, tem 2 meses que eu perdi esse amigo, um mês que eu perdi esse amigo, vim até aqui no Rio rapidinho e voltei para o Sul, infelizmente, ou felizmente, porque eu sei que ele está na glória, que a gente vai se encontrar, né? Essa é a esperança do crente, que todos vão se reconhecer no céu, isso é uma promessa bíblica, mas com certeza essa história marcou, mas iria acontecer, como foi a pergunta. Você acha que aconteceria? Lógico, o que está escrito por Deus vai acontecer, porque Deus ele não se arrepende, não é homem um homem mente, um homem é infiel, mas Deus não é. Deus cumpre a sua palavra. Tudo que está na Bíblia de propósito, de promessas,
para se cumprir, têm se cumprido, estão se cumprindo, vão se cumprir, porque o Deus é soberano, é o Deus que eu creio, é o Deus que você mas crê. Isso aí me faz refletir muito, porque é complicado quando você falou, não passei por isso, perder um ente querido. Não sei se você sabe, né? Meu marido foi trabalhar e não voltou. Não sabia. Ele sofreu um acidente de carro com Não sabia. 30 anos de idade. E assim, foi uma coisa que totalmente inesperada, né? Você nunca vai esperar que isso aconteça, né? No auge da carreira, enfim. É complicado. Então eu não tenho essa dor, eu não sei o que é essa dor que você sente. A dor mais próxima que eu senti de perder alguém foi esse amigo que eu morei 2 anos junto, que a gente criou uma afinidade. Mas isso aí é uma coisa bem que, assim, eu não tenho nem ideia do que Deus escreveu na tua vida, que hoje você pode estar falando aqui como entrevistadora, dando esse depoimento, né? Que eu não sei se os amigos já conheciam, né? Não é fácil, não. Só você sabe a dor que você passou, né? Exato. Você e Deus. É indescritível. E vários outros... Isso não é só uma dor, a dor de... Outro dia eu falei aqui, não me lembro pra quem... ter que contar para o meu filho de 4 anos que o pai dele não ia voltar, né? Isso também é uma outra dor. Com certeza. É sofrimento, não é fácil. Mas nós estamos partindo para o final. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso conhecer essa tua história. Não deixa de ser uma... Eu não vejo nem como uma grande transformação, porque você, bem pequeno, você já conheceu Jesus, já teve esse privilégio, né? Tudo está escrito, e assim, eu creio muito que você foi escolhido, e foi escolhido lá embaixo, ainda quando você estava... No ventre, a gente é escolhido no ventre da tua mãe. A Bíblia fala isso. É isso, eu não sei porque eu demorei tanto para conhecer meu Deus. Esse Jesus, né? Mas vamos lá, você vai tirar agora um versículo aí, vai falar um pouquinho sobre ele, depois a gente já vai partir pro fim. Amém. E aí? O versículo é João 15:14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Olha só. João 15:14. Essa deve estar na linguagem de hoje, né? A linguagem, é isso aí. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu ordeno. Então eu tenho uma ordem, eu tenho um chamado, eu fui escolhido para obedecer. E hoje eu sou amigo de Jesus porque eu obedeço. E o objetivo é estar lá morando com ele, né? Eu obedeço o chamado dele. Serão meus amigos. A gente já considera que nós somos amigos dele, somos né? amigos. Não precisamos estar ali vivendo já para ser amigo, né? Amigo é assim. É a canção de Sérgio Lopes, né? O amigo que eu encontrei me surpreendeu de tal forma que... Quer mandar uma mensagem pro Sérgio Lopes? Um abraço, manda ali, ó. Música, Rômulo, manda ali grava aí, Rômulo, para ele mandar no teu celular. Fala aí do rapidinho, manda uma mensagem para ele que ele vai mandar. Bem, Sérgio Lopes, estou aqui no podcast com a Kika e quero mandar um abraço. Gostei muito do seu podcast aqui também. E a música que você compôs, O Amigo, né? Fez parte da minha conversão, também Deus te usou, e glória a Deus pela misericórdia de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, mas agradeço muito a Deus por sua vida e oro por você. Tenho orado agora um pouco menos, mas na lembrança do podcast voltei a orar. Que Deus abençoe sua vida. Meu nome é Elias e um grande abraço, tá bom? É isso aí, vou mandar para ele. Agora, para finalizar, você vai falar naquela câmera ali, vai fazer o teu chamado. É o teu chamado, o teu apelo. Bem, o meu apelo para você que está assistindo, que vai assistir a esse vídeo, é que você tenha o conhecimento do amor desse Deus, né? Desse Cristo, do Cristo que é o Filho que veio à Terra, e que você conheça mais dele, que você caminhe nos planos dele, nos passos deles para a tua vida, que você saia ao assistir esse podcast e chegar até aqui já no final, que você tenha consciência que Deus tem um plano na tua vida. Através de Jesus. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Ele é a vida eterna está nele, na consciência e no se aceitar pecador e reconhecê-lo como Rei da sua vida, como Cristo e Senhor da sua vida. Então que você tenha isso em sua vida, você que assistiu até aqui. Amém? Amém. Elias,
Obrigadão obrigado, por você querida. ter vindo aqui, foi Glória a maravilhoso. Mais alguma coisa que você queira complementar? Não, para mim tá de bom tamanho. Quero agradecer muito a você pela oportunidade, agradecer a toda a equipe. Quem de repente está assistindo a gente e fala assim, poxa, eu queria fazer parte desse projeto. A gente já falou que vai Sim. lá no Instagram. No Instagram. Projeto Zero. Projeto Zero. E ali eles vão receber toda a direção, todo o direcionamento. Tipo, eles podem receber um chamado, vem pra cá, Isso, você sabe pode, como é que é feito isso? Você pode conversar, você tem um site também que é Projeto Zero, né? www.projetozero.com.br, eu acho que é esse o site. Uhum. Mas você botando Projeto Zero, o site Projeto Zero, já aparece no Google muito fácil. Também, a partir desse momento, você pode as pessoas podem contactar você, vai me contactar e eu vou passar. Ele não tem Instagram. Fecha aí, ele tá 1 ano sem Instagram, conta por quê? O propósito. Eu fiz um propósito, eu tinha um Instagram, e o Instagram é algo que a gente trabalha muito para desenvolver, mas toma muito tempo da nossa vida, então Deus me movendo, né, me levou a ver que o Instagram estava tomando um tempo que era dele. E eu fiz um propósito de 1 ano, consegui concluir, e tô orando para ver se é para eu voltar. Eu tinha 2, um pessoal e um profissional. Então, esses 2 estão desativados, né? Eu nunca bloqueei ninguém. Indeterminado ainda. Ainda não tenho paz para voltar. Não sei se... Ainda não recebeu essa se eu tenho, ainda não recebi a paz para voltar, para desenvolver aquilo, né? Então, é uma ferramenta muito importante, mas foi importante naquele momento eu passar por esse período sem. Mas tem o Facebook, Elias Amador, tá restrito. Então, você vindo, né, através desse canal, eu vou saber que você veio. Então, se pedir a solicitação, eu vou aceitar. Então é isso, gente. Então, espero que vocês... Quem sentiu no coração, quem tem essa vontade de ser missionário, já tem um caminho aí, uma ideia, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast. E a gente se vê no próximo Pod God com Kika Malk. Um beijo e até lá.